ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Qual assunto nós estamos estudando na escola bíblica dominical? Apocalipse, 7 cartas de Apocalipse, não é isso? Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2 para ler o verso de número 7. É um trecho da carta que o Senhor Jesus, por meio de João, escreveu à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Convido os irmãos a lerem comigo, certo? Apocalipse capítulo 2, verso 7. Vamos ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Abençoa, Senhor, a nossa vida por meio da Tua palavra, dando-nos o entendimento dela por revelação, para que possamos alcançar uma compreensão melhor do projeto do Senhor, do momento que nós estamos vivendo, das oportunidades e privilégios que o Teu povo tem nessa última hora. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Ainda vamos em Apocalipse ao capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipse, no verso de número 2, a palavra do Senhor diz assim: no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Capítulo 22 ainda, verso 14, vejam só, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 19: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Muito bem, irmãos, o que há de comum em todos esses versículos que a gente leu? De que fala, né, em comum cada um desses 4 versículos que a gente leu? A árvore da vida. Então, a árvore da vida, ela aparece na Bíblia, né, logo no comecinho dela. Vamos lá? Gênesis no capítulo de número 3, aliás, no capítulo número 2, no verso de número 8, a palavra diz assim: plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então aqui nós aprendemos no livro de Gênesis que o Senhor plantou toda sorte de árvore, um exemplar de cada uma, no jardim, que era a casa dos nossos primeiros pais, o jardim do Éden, e ali no meio do jardim, ou seja, no lugar de destaque, o Senhor planta uma árvore especial, e a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore da vida é uma árvore muito especial, meus irmãos, porque ela concentra nela tudo aquilo de que o homem precisa. A sabedoria popular e a ciência descobriram que as plantas, cada uma delas, tem a sua qualidade e o seu benefício para a saúde do homem. Algumas plantas, até que de determinada maneira forem ingeridas, são venenosas,
se processadas de maneira inteligente, com ciência, elas têm benefício para o corpo humano, mas cada uma tem a sua qualidade. Se você pudesse somar todas as qualidades, né, você teria um resumo, né, daquilo que o homem precisa para não ter mais problema de saúde nenhum, nem problema de rins, de pulmão, de fígado, de nada. Não era assim? Pois é, essa árvore que resume tudo isso é a árvore da vida. Por isso a árvore da vida para nós é uma figura maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus. Não é comum a Bíblia comparar os homens com árvores? Não foi isso que aquele cego começou a ver, logo entendeu? Olha, vejo os homens como árvores. Mas o salmista já tinha falado sobre isso. Bem-aventurado aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, porque ele será como árvore plantada à margem das águas, que no tempo certo dá o seu fruto, suas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Então a árvore é uma figura do homem, tanto que muitas vezes a gente fala da madeira como representando os aspectos da natureza humana. A Bíblia vai usar isso de maneiras maravilhosas na construção do templo, do tabernáculo, em diversas outras passagens vamos ver essa comparação, essa associação. Mas Deus deu um lugar de destaque para a árvore da vida no meio do jardim. Jesus também, ele é colocado em destaque, é o homem perfeito, foi colocado no meio, não é, da atenção do mundo inteiro. Isso a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a árvore da vida é uma figura do Senhor Jesus, mas ela é uma árvore real, tanto que os nossos pais, primeiros pais, tinham o direito de comer dela, e se comessem não morreriam, certo? E ela está como promessa à igreja de Éfeso e a todas as igrejas desde Éfeso para cá. Aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22, lemos, né? Olha, vi, né, de um lado e do outro do rio da vida. E estava, né, no meio da praça, ali a árvore da vida. Só que entre Gênesis e Apocalipse acontece muita coisa. E o que mais importante, preocupante aconteceu lá em Gênesis é que o nosso acesso à árvore da vida foi proibido. Mas por que Deus proibiu o acesso à árvore da vida? Quem sabe dizer? Lá em Gênesis a palavra fala. Por que foi que Deus decidiu proibir o homem de comer da árvore da vida lá em Gênesis? Por causa da desobediência. Muito bem. Então, vamos ver aqui. A árvore da vida. Estava lá, né? Esse é o melhor diálogo que eu sei fazer. E o homem tinha acesso a ela. O senhor vem e coloca aqui uma divisão. Não pode mais. Não pode mais. O senhor disse assim: olha, para que o homem não coma da árvore da vida e ele permaneça sempre em perdição, em rebelião contra Deus. Deus não queria que o homem vivesse para sempre na desobediência, que os irmãos lembraram bem, certo? Então, o caminho da árvore da vida, ele foi fechado. O caminho que leva à árvore da vida, então, foi interrompido. O que o Senhor diz? O que a Bíblia diz que o Senhor fez para interromper esse caminho? O que o Senhor colocou para impedir a passagem para o caminho da vida? Da árvore da vida. Quem se lembra? Um anjo com uma espada flamejante. Certo? Flamejante. A espada, irmãos, relembrando, isso tem sido falado na escola dominical. A espada é figura de quê? Da palavra. Muito bem. E o fogo? É figura de quê? Da atuação do Espírito Santo.
A Bíblia diz: nosso Deus é um fogo consumidor. Então, uma espada flamejante representa a palavra no poder do Espírito. Ou seja, se o homem quiser voltar para a árvore da vida, ele precisa se deparar com a espada, com a palavra de Deus no poder do Espírito. Não pode ser a palavra assim, não, tem que ser flamejante, para ele descobrir o caminho que vai levá-lo de volta para a árvore da vida. Bom, esse caminho então ficou esquecido, ficou perdido, o acesso, se foi. Tanto é que o salmista Davi lamenta no Salmo 42, ele diz assim: quando entrarei e estarei na presença de Deus? Minha alma tem sede de Deus, meu coração clama pelo Deus vivo. Quando é que eu vou entrar? Por quê? Porque ele não conhecia a porta estava fechada, e o próprio Senhor, através do profeta Isaías, explica essa situação. Olha, os meus ouvidos não estão agravados, a minha mão não está encolhida, para que eu não possa salvar. Mas são o quê? Os ossos, o quê? Hein? Pecados, muito bem, demorou, mas saiu. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Esse muro que se levantou aqui, irmãos, na verdade, representa o nosso pecado. Eu vou desenhar isso aqui de uma maneira diferente, para os irmãos poderem compreender um pouco melhor. A Bíblia diz que o caminho da vida, o céu, é para cima, para que o homem possa fugir daquilo que está embaixo. Então vamos lá: céu e terra. Quando Deus cria, lá em Gênesis, criou Deus no princípio os céus e a terra. Tudo isso funcionava de maneira harmônica. Isso aqui era uma coisa só. Não havia divisão entre céu e terra. Tudo isso aqui estava beneficiado com a eternidade, com a bênção de Deus. Não havia morte, não havia destruição, não havia ervas daninhas, nem sequer havia. Mas tudo isso era um conjunto que funcionava muito bem. Deus visitava o homem aqui, diz a Bíblia, toda tarde. Isso durou até que o pecado entrou. Então o pecado fez divisão entre céu e terra. E, pecado fez divisão entre o céu e a terra. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Esse é o nosso grande problema, porque o pecado, ele isola a nossa vida do Senhor. Por isso Davi, mesmo sendo um homem temente a Deus, mas antes que uma solução para isso fosse apresentada, ele clamava: a minha alma, olha, quando eu entrarei? O meu desejo é entrar na presença do Senhor, mas não havia porta. Aí vem o Senhor Jesus e ele diz assim: eu sou a porta, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então quem passa por ele vai chegar a quem? Ao Pai, vai chegar ao Pai. Então essa divisão que existe entre terra e céu, ela nos trouxe diversos prejuízos, O principal deles é que a vida agora ficou restrita à eternidade. Não estamos falando dessa vida de 80 anos, 90 anos, 100 anos, não. Estamos falando de vida com abundância, de vida eterna. Isso aí já não era nosso mais, não tínhamos direito mais a isso. O Senhor havia avisado isso para Adão: Adão, no dia que você comer, você vai morrer. Eu pergunto aos irmãos: Adão morreu no mesmo dia que nasceu? Sim ou não? Quando ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal e caiu morto, foi isso? Foi não, né? Então olha só,
Vamos lá, Gênesis capítulo 5. Os irmãos abram as suas Bíblias e leiam no verso 5 também. Gênesis capítulo 5, verso 5. Diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Bom, vou escrever colocando aqui essa conta aqui. 930 anos. Adão. Mas o apóstolo Pedro diz assim: porque para Deus, que não tarda em cumprir a sua promessa, um dia é como 1000 anos. Então um dia para Deus é 1000 anos. Então para Deus, no mesmo dia que Adão nasceu, ele morreu, porque não chegou nem a 1000 anos, nem a um dia. O Senhor havia falado isso para ele: ó, no dia que você comer dela, você vai morrer. Então Adão não viveu nem um dia na presença do Senhor. Por isso que Moisés, quando escreve o Salmo 90, ele diz que o homem é como a erva, de manhã nasce, de tarde ele seca e morre. O que faltou para Adão? Faltou quanto? Quem é bom de conta aqui? É isso mesmo? Faltou para Adão? Hein? Faltou alcançar a perfeição da vontade do Senhor. Faltaram só 70 anos, né, para Adão alcançar, viver um dia inteiro na presença do Senhor. Então, irmãos, aqui está o nosso grande problema. O nosso grande problema é que nós somos da terra e o Senhor é do céu. Como é que nós vamos conciliar essas coisas? Novamente, como se concilia o céu e a terra? Não é possível para o homem fazer isso. Não é possível. Mas o homem tentou. O homem tentou. A palavra fala lá, né, no capítulo de número 11 de Gênesis, que o homem disse assim: olha, vamos fazer uma, o quê? Torre que toque no céu. Olha só, verso 4 do capítulo 11: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Então, vou escrever aqui de novo, ó, céus, terra. Vamos fazer uma torre, né, cujo cume toque no céu. Deu certo, irmãos? Sim ou não? Mas vamos supor que Deus não interferisse. Os irmãos acham que daria certo? Se não fosse o Senhor para adiantar essa conversa, olha, sabendo que isso não vai dar nada mesmo, eu vou chegar lá e vou parar essa construção. O homem ia conseguir alguma coisa? Não ia. Mas ele tenta até hoje. Hoje ele usa foguete e tenta chegar no céu, e tenta chegar naquilo que é eterno, tenta chegar, né, lá no alto, onde ele quer fazer um nome. É o que queriam os habitantes de Babilônia, né, da Torre de Babel, da cidade onde foi construída. Então isso é impossível aos homens. Isso é impossível aos homens. Não há acesso do homem naquilo que é eterno. Só vai funcionar se vier de lá para cá. Se vier de lá para cá, vai funcionar. E aí eu queria que os irmãos me ajudassem a lembrar alguns exemplos de que a Bíblia diz de que isso dá certo. Isso aqui a gente já viu, não dá certo. Mas isso aqui dá certo? Hein? Então vamos na palavra. Qual a primeira referência que o Senhor dá a respeito disso? De contato entre céu e terra. Hein? Muito bem. Você lembrou lá de Gênesis, quando ainda não havia o muro, Nilson. Então Deus vinha porque tinha essa liberdade. Mas Deus continuou descendo. Nesse mesmo capítulo que a gente leu aqui, onde conta a história da Torre de Babel, a palavra diz assim, ó: então desceu o Senhor para ver a cidade. O homem não consegue subir ao céu, mas Deus desceu para ver a cidade. Então, se não for uma iniciativa do Senhor, céus e terra estão isolados.
se não for uma iniciativa do Senhor, uma ideia do Senhor, um propósito do Senhor, um projeto do Senhor. E aí nós entramos no projeto. O projeto do Senhor é unir de novo isso com isso aqui, porque Deus criou para ser unido, não criou para ser desunido, para ser separado. Não, Deus criou o homem para o seu louvor. Bom, a palavra diz que o Senhor se agradou de Abraão, não foi? O Senhor se agradou de Abraão. O que a Bíblia diz que Deus fez? O Senhor havia agradado de Abraão, desceu, foi ver Abraão. Ele mais 2 anjos fizeram uma visita na casa de Abraão. Então, irmão, só funciona se vier do céu para cá. Se o homem disser, vou subir ao céu, mas o que você vai usar? Não, eu vou usar uma escada. Se você fizer a escada, não dá certo. Mas e se Deus fizer a escada, dá certo? Quando que deu? Mas onde está isso? Quem que participou dessa história da escada? Jacó. Muito bem. A Bíblia diz que Jacó teve um sonho, nem conhecia o Senhor direito, né? Conhecia o Senhor de ouvir falar, mas naquele dia ele viu algo extraordinário. Ele viu uma escada, depois os irmãos confiram nas suas Bíblias, ele viu uma escada que era colocada na terra, ela não era levantada da terra, ela era colocada do céu na terra, e aí faz toda a diferença, porque a escada veio de lá, né? Ele disse assim, olha, e vi o Senhor no alto da escada, e os anjos de Deus que subiam e desciam com reverência. Então esse caminho só pode ser aberto de cima para baixo, de baixo para cima de jeito nenhum. Eu vou usar a minha teologia, eu vou usar a minha cultura. Não vai subir, vai ficar por aqui, né? Talvez melhore até alguns aspectos da sua vida moral, do seu comportamento, mas não vai chegar na eternidade. Eu vou usar minha caridade, boas obras, também não vai chegar. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, olha que maravilha, não vem de vós, mas vem de Deus para nós, certo? Então a graça, o favor de Deus está em estender a escada para nós. E ele fez isso. Jacó teve um sonho, mas ele fez isso de verdade? Sim ou não? Fez. Como é que é o nome dessa escada? Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá no Evangelho de João, quando Jesus fala uma coisa muito interessante. Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 47 em diante, nós vamos ver, vamos ler no verso 50, diz assim, Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que estas verás, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A escada aqui, a escada que Jacó viu em figura, agora Jesus apresenta ela. O Filho do Homem é a escada. Os anjos de Deus iam subir e descer no meio dele. E Jesus fala assim, coisas maiores do que estas vereis. Então, de que Jesus estava falando? Natanael tinha ficado impressionado com a revelação de alguma coisa aqui da terra. Jesus falou com ele assim, eu vi você, Natanael, você estava sentado lá em tal lugar assim, debaixo de uma figueira. Antes que você me visse, eu te vi. Que coisa maravilhosa, hein? Mas a obra de Deus não é isso apenas. Não é revelar coisas dessa terra que estão ocultas, não é curar enfermidades, não é abrir portas de emprego. Isso o Senhor faz também. Mas ele diz, mas vocês vão ver coisas maiores do que essa. Sabe o que é maior do que as bênçãos dessa vida? A bênção de nós podemos alcançar a eternidade. Não a bênção que seja maior que essa, a bênção de ver os céus abertos. Olha que palavra maravilhosa. Até ali, até Jesus, os céus estavam abertos, sim ou não? Não estavam, os céus estavam fechados.
Mas Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se torna o acesso que nós precisávamos, a porta. Jesus é a porta. Por isso as crianças cantam isso, os jovens cantam isso, a igreja canta isso, né? Jesus é a porta, porque é isso que a palavra ensina, certo? Quando você vê uma porta, igual nós estamos olhando a porta da igreja ali, ó, daqui dá para você ver, e se você for lá de fora, você também consegue ver a porta, porque a porta é um elemento comum aos dois ambientes. Você vê do lado de fora e do lado de dentro, é a mesma porta, ela está ali, ela une os dois ambientes. Assim o Senhor Jesus se fez porta. Ele é Deus e Ele é homem, né? Quando nós olhamos para Ele daqui para lá, Ele é o Deus que abriu o caminho para a eternidade para nós. Quando Deus olha de lá para cá, Ele vê Jesus como o homem perfeito, e Ele está entre Deus e os homens, e é o único mediador, não há outra porta. Deus não estabeleceu diversas portas para a eternidade, Ele estabeleceu uma única porta para a eternidade, e essa porta é o Senhor Jesus, certo? Bom, o nosso tempo já vai avançando. Queria que os irmãos se lembrassem da passagem na palavra do Senhor, em que o profeta Isaías, ele fala das coisas que estão diante de nós, muita seriedade, e esse é o ponto principal dessa palavra para o nosso entendimento na prática daquilo que o Senhor tem feito. Vejam só, os irmãos, a palavra do Senhor diz, eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias, Isaías capítulo 55, verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E agora vem uma informação muito importante: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então vejam só que o Senhor coloca as coisas do seguinte modo: pensamentos de Deus, vou colocar aqui a lista aqui, e os caminhos de Deus são mais altos, não são como os nossos pensamentos e caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então vejam só que coisa aqui, o Senhor associou, deixando mais uma vez clara essa divisão aqui. O Senhor associou os nossos pensamentos e os nossos caminhos com as coisas da terra, e é isso mesmo. Nós somos naturalmente levados a pensar e a andar conforme as coisas da terra, certo? Esse é um caminho que aos nossos olhos naturais parece ser bom, mas o que diz a Bíblia? Há caminho que ao homem parece ser bom, mas qual é o final dele? Caminho para onde? Hein? Morte. Fim dele, o fim dos pensamentos e o fim dos caminhos do homem são morte. Os caminhos de Deus não, os pensamentos de Deus não, porque a vida está lá no céu. Quando João, o apóstolo João, escreve o Apocalipse, como é que ele diz lá no comecinho, lá no capítulo 3, se não me engano, ele diz assim: e vi uma porta aberta, onde? No céu, e uma voz que dizia o quê? Hein? O que dizia a voz? Sobe aqui. O convite do Senhor é: sobe aqui. Porque, João, você está preso. Você está preso numa ilha. Você está preso na sua idade. João já era idoso, tinha mais de 90 anos. Você está preso numa sentença de morte. Você está preso, João. Mas eu vou te mostrar um escape. Por isso Jesus falou: quem entrar por mim, salvar-se-á.
Então, o Senhor tira João dali e leva num lugar e diz assim: olha tudo isso aí, escreve e traz de volta. Olha que dificuldade que entrou João, porque João agora, na hora de escrever, passou muito aperto, porque as coisas de lá são muito diferentes das coisas de cá, e lá tudo é vida, lá tudo é vida. A árvore é da vida, né? Olha, o rio é da vida, tudo lá é vida. Aqui embaixo não, tudo morte, tudo morte e morre, tudo aqui embaixo morre, porque está debaixo dessa sentença, está debaixo do pecado, certo? Pecado. Mas Deus levanta um Salvador. Pedro, quando ele vai pregar lá em Jerusalém, ele diz assim: olha, porque abaixo dos céus não há outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Por isso que o nome de Jesus aqui embaixo é salvação, né? Jesus significa salvação. Mas acima do céu, o nome dele é a Palavra de Deus. Por que o nome dele aqui abaixo do céu é Jesus, que significa Salvador ou salvação? Porque aqui nós precisamos de salvação, por causa disso aqui, ó, da nossa sentença de morte. Mas aí ele desce e diz assim: eu vim para vocês terem o quê? Vida. Porque a vida estava onde? A vida estava aqui, ó, né? Aqui morte, aqui morte, e lá vida. Ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida. Ele vem, traz essa vida. Por isso que a vida estava nele, nele estava a vida. João escreve, e a vida era a luz dos homens. Então a nossa situação, irmãos, é muito ruim enquanto nós não temos o Salvador. Podemos ser famosos, ricos, cultos, importantes, conhecidos no mundo inteiro, mas se nós não passarmos pela porta, nós estamos, né, caminhando para a morte, certo? Então, o que nos livra da morte é somente a porta, que é o Senhor Jesus. Quem entrar por mim salvar-se-á. Mas eu disse que na prática, isso nós precisamos aprender algumas coisas que são preciosas para nós. Eu vou dar um pouquinho de espaço aqui para que a gente possa entender. Eu escrevi terra aqui mais embaixo, para ninguém se esquecer. Aqui é terra e lá em cima é céu. Muito bem. Aqui entendemos, certo? Aqui está o caminho, aqui a divisão, tudo certo. Muito bem. Muito bem. No dia a dia, nós não sabemos a não ser das coisas da terra. Nós somos ligados à terra, certo? Quando o Senhor foi visitar Abraão, ele falou uma coisa muito interessante. Depois os irmãos procurem lá em Gênesis, na visita de Deus a Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Deus era amigo de Abraão. Ocultarei eu a Abraão, meu amigo, aquilo que eu faço? Porque aquilo que está acontecendo lá no céu, irmãos, é um mistério. É um mistério que está oculto dos nossos olhos. Mas Deus revela isso aos seus amigos. Ele diz assim: não vou ocultar ao meu amigo Abraão aquilo que eu faço, ou seja, a minha obra. Aquilo que Deus faz é a sua obra. Então, quando nós falamos que a obra é revelada, nós estamos falando de alguma coisa que está acontecendo lá no céu, e que é um mistério, um segredo para o homem, e o homem só alcança isso por revelação. Por isso, para nós, a revelação do Senhor, ela é preciosa, ela é importante, porque ela desvenda para nós aquilo que está no coração de Deus, o mistério, né, de Deus a nosso respeito. Para a gente finalizar aqui, eu vou lembrar os irmãos da história de Jó. Nos primeiros capítulos de Jó, a gente vai ter uma visão privilegiada do que acontece na eternidade. Diz a Bíblia, né, o livro começa falando de Jó. Havia na terra de Luz um homem chamado Jó, né, que era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal.
E aí fala um pouco sobre Jó. E aí no capítulo seguinte, a Bíblia diz que o Senhor, aí já começa a mostrar no céu. Primeiro começa mostrando na terra, Jó. Tudo certo, é um homem rico, um homem próspero, tudo certo. Mas aí, nós somos levados como testemunhas para saber o que está acontecendo no céu. E lá está o Senhor e os anjos de Deus passando diante do Senhor. E o Senhor diz para o adversário assim: de onde você vem? Eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Você viu o meu servo Jó? Pergunta o Senhor. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o adversário diz assim: mas também pudera, o Senhor cercou ele de bênção, ele não tem luta, deixa ele passar uma luta para o Senhor ver se ele não vai abandonar o Senhor. Sabe por quê, irmãos? O adversário já tinha visto muita gente entrar em luta e abandonar o Senhor. Que isso não aconteça com nenhum de nós, sabendo que as lutas, elas têm um propósito na permissão de Deus. Deus tem uma intenção maravilhosa nisso, como teve na vida de Jó. E o Senhor disse para o adversário: pode ir, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele. Diz a Bíblia que então o adversário saiu da presença do Senhor e foi tocar nas coisas de Jó. E entre as coisas, tirou tudo dele, Ele era riquíssimo, tinha rebanhos e bens e filhos. O Senhor deixou que ele tocasse em tudo que Jó possuía. E diz a Bíblia que chegou, Jó em casa, Jó estava em casa, chegou um servo, vindo do campo, chegou espavorido e disse assim: olha, meu senhor estava no campo com as ovelhas e desceu fogo de Deus do céu. Olha a expressão que aquele criado usou: e desceu fogo de Deus do céu e consumiu as ovelhas e os moços, e só eu fiquei para vir trazer a notícia. Entenderam? Agora eu pergunto aos irmãos: aquele fogo era de Deus ou não era? Hein? Era, seu gênio? Luiz, era de Deus aquele fogo? Mas era de Deus? Você acha que sim? Não, mas o Senhor deu aquele direito, deu aquela liberdade para o adversário. Aquele fogo não era de Deus, não. Aquele fogo era do adversário. Isso, meus irmãos, é uma passagem muito importante para nós, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, muitos seriam enganados, achando que estava caindo fogo do céu, mas não vinha de Deus, não. Certo? Lá em Apocalipse a palavra fala que as pessoas que ficarem aqui, elas vão, e a gente já está vendo muito disso, porque nós estamos no princípio das dores, e muita coisa que se fala que é fogo de Deus está caindo do céu. Se for olhar direitinho, se você conhece a palavra, se você tem revelação do que está acontecendo lá em cima, porque aquele criado foi enganado. Mas nós que estamos lendo ali desde o primeiro capítulo, o segundo capítulo, sabendo o que aconteceu na eternidade, a gente sabe, esse fogo não é de Deus, mas o criado achou que fosse. E tem muita gente achando que está caindo fogo de Deus, quando não está, quando o fogo não é de Deus. Mas qual é o recurso que nós temos? Descobrir o que está acontecendo aqui, Descobrir. Agora, se aquele servo fosse instruído na palavra, ele ia saber o seguinte: olha, primeiro, fogo de Deus consome a ovelha? Sim ou não? Não. O fogo de Deus consome os pastores? Não. Estavam trabalhando, estavam tudo certinho. Não, o fogo de Deus para eles não. Mas era uma situação permitida pelo Senhor. Então, irmãos, descobrir o que acontece nos céus, para nós é muito importante. Nós que somos moradores da terra, precisamos descobrir: Senhor, qual é o plano do Senhor a respeito da minha família? Qual que é o projeto do Senhor a respeito da minha instrumentalidade? Qual que o Senhor deseja de mim? Diz a Bíblia que Paulo e Silas, eles saíram para fazer a obra do Senhor. Quiseram ir para uma cidade, o Espírito Santo disse não. Quiseram ir para outra, o Espírito Santo, não, Senhor, não vão. Aí eles disseram: então vão orar. E oraram, buscaram o Senhor, e de noite Paulo teve uma visão. Viu um varão macedônio, disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele entendeu que o projeto do Senhor era para ele ir para a Macedônia. Um segredo, um mistério que estava na mente do Senhor, Mas quem conhece a mente do Senhor? Só o Espírito do Senhor.
Então nós precisamos, Senhor, revela, traz para nós o conhecimento do céu para cá, por revelação. Revelação. O que Davi fala no Salmo 28? Ele diz assim: Senhor, não te emudeças para comigo, não te cales a meu respeito. Ele sabia, tudo que Deus falasse a respeito dele era importante para ele. Ele disse assim: porque se o Senhor se calar a meu respeito, se o Senhor parar de falar comigo, eu vou ser semelhante aos que descem para a cova, os que descem para a morte. Mas o que acontece? O Senhor falou por meio de Isaías: olha, assim será a palavra que sai da minha boca, ela vem, né? Ela resgata o homem e ela volta, e não volta vazia. Nós somos resgatados pela palavra, nós somos puxados de volta para a eternidade por meio da palavra. Por isso que a nossa esperança não está nas coisas dessa vida, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem solução para tudo. O problema é aqui, Deus tem uma palavra do céu que vem e cura a terra. É isso que Ele faz, né? É na casa, é na família, é no casamento, é na criação do filho, é na vida profissional. O que fazer? Se você não buscar a revelação do alto, você vai ficar só com aquilo que tem na terra, com a razão, com a lógica, com o conselho do vizinho, do parente. Mas você e eu, irmãos, temos acesso à eternidade. Por isso, nós clamamos ao Senhor: fala, Senhor, fala, revela o que está no coração do Senhor, o que está no coração do Senhor. Por que Deus se agradou de Davi? Achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, porque a vontade de Deus está lá no céu. Aqui no céu, irmãos, a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é soberana. Só que a terra, a Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E aqui para nós, Ele nos deu o direito de escolher. Essa expressão não está na Bíblia não, livre-arbítrio, mas todos nós temos direito de escolher, temos vontade, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso você tem vontades, porque você é criado à imagem e semelhança de Deus, que tem vontades. Agora, o servo de Deus, ele alcança o favor do Senhor quando ele abre mão da sua vontade e diz: Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor. Por isso Jesus ensinou a gente a orar assim. Quando vocês oraram, assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Aqui no céu é feita completamente, mas aqui não, aqui a minha vontade entra, disputa com a vontade de Deus. A nossa oração é: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui no meu coração, como ela é feita aí no céu, completamente. O próprio Filho de Deus, diante de uma grande provação, ele chegou a orar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice era a vontade de Deus, mas ele falou assim: mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Viram como é maravilhoso? Então a nossa luta nessa hora é descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós vamos encerrar, né, essa palavra. Vou até apagar essa rabisqueira aqui, né? Se alguém anotou, eu acho que perdeu tempo, hein? Deve estar rabiscado igual o quadro que ficou. Eu vou dizer aos irmãos o seguinte: ninguém precisa de ter medo da vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Romanos capítulo 12, agradável. Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Ninguém perde por buscar e fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ah, mas eu tenho uma outra vontade diferente da vontade de Deus. Perfeitamente, você tem direito. Mas assim como Moisés falou, a palavra de hoje fala conosco também: escolhe a vida. Você tem diante de você a vida e a morte, escolhe a vida. Se fizermos a vontade da nossa carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito, né, anularmos a vontade da carne, nós vamos fazer a vontade do Senhor e vamos viver para sempre. Porque a Bíblia diz assim: o mundo passa e as suas concupiscências, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Que o Senhor nos ajude a buscar e descobrir
pelos dons, pela palavra, na oração, nos recursos da graça. Senhor, eu preciso saber qual é a vontade do Senhor na minha decisão, no modo de criar minha família, no modo de eu negociar, no modo de eu exercer minha instrumentalidade na igreja. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Vamos cantar?